Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho gravar nosso 6º vídeo sobre temas de redação que estão presentes na obra A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Vamos falar agora sobre a questão do machismo. É interessante porque nós temos uma Clarice Lispector, uma década de 70, em que, imagina se hoje existe machismo ainda, imagine naquela época, né? Em que as mulheres quase ainda não tinham saído para o mercado de trabalho, poucas tinham se profissionalizado. A própria Clarice Lispector não seguiu sua carreira como bacharel em Direito e foi seguir o marido, né, que trabalhava em embaixadas. Toda a biografia de Clarice mostra a tristeza que ela sentia, o isolamento, a solidão que ela sentia vivendo em outros países. Então hoje nós encaramos com um certo glamour. Morou em Berna, na Suíça. Morou em Nápoles, na Itália. Morou em Nova York. Morou na França. Mas lembre-se que nós não tínhamos naquela época a liberdade. E Clarice, enfim, não importa quais as condições, ela sentia saudade do Brasil. Ela gostava da bagunça que era o Brasil. Ela se sentia muito chateada, vivendo em lugares muito certinhos, em que tudo corria conforme o figurino. Ela não gostava muito disso, né? Então, sempre que ela vinha para o Brasil, a produção literária dela era maior, era mais intensa, porque ela respirava melhor, segundo ela mesma relatava. Então, assim, ela seguiu o Mauri, né, que foi o marido dela, do qual ela se separou anos mais tarde, de tal forma que a vida dela se pautava naquilo que ele fazia. Claro, nunca se mostrou um marido machista, mas a literatura de Clarice não é autobiográfica, né? Ela capta nas pessoas, nas situações em que ela vive, os temas que estão presentes em seus contos e seus romances. No caso da Macabeia, nós podemos pensar em um machismo desde a concepção do próprio narrador. Então, o Rodrigo S.M., vou passar a ler agora, tem um trecho em que ele diz assim, né? A história não poderia ser contada por uma mulher, pois seria piegas, né? O que é piegas? É aquela coisa assim meio enojante, chateante, que não desperta nenhum tipo de atrativo da parte do leitor, do ouvinte. Aquela coisa assim meio brega, meio chorosa. E ele fala assim, aliás, descubro eu agora, eu também não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Então é interessante isso, né? Porque Clarice foi muito criticada, né, por alguns, por ter personagens predominantemente femininas. Raros são os momentos em que ela explora o masculino em seus textos. Então, talvez ela esteja espetando alguns críticos, né, ao falar exatamente, ao imprimir esse olhar em seu narrador homem, né, e brincando com esse jogo de que se fosse uma mulher poderia ser muito chorosa. Uma literatura dura, igual a de Clarice, caracterizar uma narrativa feita por uma mulher como chorosa é uma grande ironia, tá bem? Então, desde o narrador, nós já temos aí esses traços de machismo. Para completar a nossa leitura, nós aí conhecemos o Olímpico, né? Que vocês podem perceber que ele é abusivo com a Macabeia. Ele não é gentil, ele desdenha dela, né? Ele fala que ela é como um café frio. O que a gente faz com café frio? A gente joga fora. Pode ver que nos encontros que eles dois têm, ele fala só dele mesmo, ele não pergunta, ele não se importa com ela, né? Nos parece aquele homem que precisa que a mulher esteja abaixo dele
para admirá-lo, né? Então ele a todo momento ele a humilha, ele não elogia nada nela, né? Se desfaz dela quando lhe interessa, ou seja, bastou ele olhar para a Glória, que era mais carnuda, né? Tinha um pai açougueiro, ele já ficou imaginando, né, carne na mesa todos os dias, tá bem? Ele se desfaz simplesmente da Macabeia. Não há um traço ali de que ele tenha se arrependido ou que ele realmente fosse sentir falta dela, né? Ele fala que ela é um cabelo na sopa. Imagine o que isso significa, né? Algo que dá nojo, que dá asco, que você tem vontade de jogar fora ou que não dá vontade de comer. Tanto que a maca permanece virgem, né? Então, a gente vai ver em vários trechos essa marca do machismo. Vocês podem pegar um trecho lá, né, em que eles estão juntos, até o jeito que ele pergunta o nome dela é assim meio agressivo, ele sempre se dirige a ela com frases bem pejorativas. Dá pra gente fazer uma contraposição também com essas duas figuras femininas, né? Então, vocês podem ver que Glória, ela se chamava, pelo menos, que tinha o sotaque carioca, né? Então, ela já pertencia a uma classe, vamos dizer assim, ela não é a estrangeira, ela não é a nordestina que vem para o Rio, ela é do Rio, né? Então, o Olímpico, na hora de escolher essas duas mulheres, ele pesa essas duas coisas, essas duas características, né? A Glória é uma carioca, né? A Glória é bonita, a Macabeia é feia, a Glória é bem alimentada, a Macabeia é mal alimentada, é tão magra que o médico ficou perguntando para ela o que ela fazia, né? Que dieta que ela fazia. Se ela vomitava, claro que ela não vomitava, ela tinha que aproveitar aquilo que estava dentro dela, né? Então, nós temos aí duas personagens e o Olímpico não olha para a pessoa, ele olha para essas outras situações que estão ali ao redor. Tem até um momento em que ele fala assim que para o Olímpico a Glória seria um material de boa qualidade, né? Então é o homem que realmente vê a mulher ali como um trampolim, porque na verdade isso que o Olímpico é, né? Ele quer escalar socialmente, ele usa a Glória, ele vê na Glória essa possibilidade de uma mulher mais bonita, carioca, cujos pais têm um açougue, né? Alguém que pode realmente melhorar a vida dele. Enquanto a Macabeia não tinha exatamente nada a oferecer para ele, né? Nós temos também uma característica interessante, porque Macabeia, ela não tem essa visão assim de futuro, né? E a Glória tem. E o Olímpio acaba se projetando nisso para trocar de namorada, né? A Glória, ela se mostra muito amiga, né? Não sei se vocês percebem, dá vontade de dar uns tapas na cara dela, né? Porque ela definitivamente puxa o tapete da colega quando percebe que uma Macabeia feia daquele jeito, sem rumo, sem família, sem escolaridade, sem nada, podia ter um namorado. E ela vai lá e pega o namorado da outra, tá bom? Então, essas características de machismo estão aí na obra. Clarice sempre falou que não ia fazer exceções, concessões, né? E ela expõe esse lado aí da sociedade também, em que a gente percebe uma Macabeia sempre humilhada. Embora, né, é outra contradição que existe na obra, porque ela é cheia dessas contradições, essas amarras, né, para a gente ver as ironias da vida. Embora Macabeia fosse magra, embora Macabeia não atendesse aqueles requisitos de uma mulher brasileira bonita, ela exprime e isso se transcorre na obra uma sensualidade. E eu passo a ler um trechinho do romance. Esse é o nosso segundo tema desse vídeo, uma sensualidade. Macabeia, esqueci de dizer, tinha uma infelicidade, era sensual. Como é que num corpo cariado, olha só o adjetivo, cariado como o dela, cabia tanta lascívia, sem que ela soubesse que tinha? O que é lascívia? Ora, a lascívia é exatamente essa característica da sensualidade, né? Daquela mulher que tem um mistério, algo a oferecer, que você fica assim imaginando, né?
um jeito de olhar, um jeito de falar. Por isso que, inclusive, a palavra mistério. Como que uma pessoa seca, cariada, sem atributos físicos, pode exibir uma sensualidade? Havia no começo do namoro, pedido a Olímpico um retratinho tamanho 3x4, onde ele saiu rindo para mostrar o canino de ouro. Ai, meu Deus. Lá na década de 70 tinha uns homens que achavam chique colocar um dentinho de ouro, sabe? E tiravam foto mostrando assim, tim, aquele brilho, né? E ela ficava tão excitada. Lembra que ela era virgem. Lembra que ela não tinha tido prazer sexual. Ela ficava tão excitada que rezava 3 Pai Nosso e 2 Ave Marias para se acalmar. Né? Então a Clarice aí está mostrando essa pessoa, né, que está ainda nessa descoberta de sensualidade, de sua sexualidade, né? Mas ao invés dela entrar com tudo nesse prazer, o que ela faz? Ela recorre à religião, né? Eu vou rezar 3 Pai Nosso, vou rezar Ave Maria para ver se isso passa, para acalmar essa sensualidade, né? Um outro trecho, Clarice coloca assim: mas o que ela queria mesmo ser não era a altiva Greta Garbo, cuja trágica sensualidade estava em pedestal solitário. Eu até vou colocar como abertura desse nosso vídeo uma foto da Greta Garbo para vocês mais ou menos entenderem. Notem que os paradigmas de mulher dentro da obra são grandiosos. Ou é a Greta Garbo, que foi uma grande atriz, linda, ou é a Marilyn Monroe, né? Também um símbolo de sensualidade. Então não é fraco, não. Sempre que a Macabeia pensava em mulheres sensuais, eram mulheres de alto grau de beleza e sensualidade. De novo, nós temos uma Clarice Lispector mostrando contraposições, tá bem? Essas pessoas... Estava vendo esses dias aí, né, uma moça que fez não sei quantas cirurgias para ficar parecida com a Angelina Jolie. A pergunta é, para quê? Mas tudo bem, né? Então, de repente, a pessoa coloca lá um paradigma, um exemplo, um modelo de beleza e persegue isso, sendo que não sei bem qual é o ganho, né, que a pessoa tem com isso, mas deve ter algum. Outro trecho da obra: e havia certa sensualidade no modo como se encolhera. Ou é porque a pré-morte se parece com a intensa ânsia sensual? É que o rosto dela lembrava um esgar de desejo, né? Então, quando ela é atropelada, ela se contorce, ela faz um rosto no rosto, ela faz uma expressão, e essa expressão lembra alguém que está tendo uma expressão de prazer sensual, sexual. E Clarice coloca isso aí, mas em que momento? No momento da morte dela, né? Então, de novo, é outra ironia que se coloca aí, uma ironia agora assim que leva para a tristeza, né? Porque essa moça que de repente nunca teve prazer, que nunca foi olhada, nunca foi vista, ela vai ganhar tudo isso de repente, só que na hora da morte, quando ela já não pode mais gozar de todos esses prazeres, tá bem? Enfim, sensual é uma palavra que nós pouco procuraríamos para Macabeia, mas está aí, né? Mistérios de Clarice Lispector. Um outro tema que está presente é o tema do vazio existencial. Que eu deixei para falar mais no final agora, porque não dá para começar um vídeo, um estudo, uma análise de Clarice e a Hora da Estrela logo de cara falando em vazio existencial. Primeiro a gente tem que passar por vários elementos, aí, como nós já passamos pela questão da má alimentação, da má condição de moradia, do péssimo emprego que ela tinha, da falta de escolaridade, dos amigos canalhas dos quais ela se cercou, exatamente porque não tinha criticidade alguma. Nós temos que falar da condição dela de pobreza, de tudo isso para chegarmos até essa questão do vazio existencial, tá? Então, eu vou passar a ler um trecho agora. E quando acordava não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma. Passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: nós também fazemos isso? Nós os vestimos? Quer dizer, eu acordo, eu moro nessa casa, eu durmo nessa cama. Deixo-me vestir de Susana Luz para fazer esse vídeo. Então é uma máscara que eu uso.
A Clarice está fazendo uma acusação grave aí. Será que Clarice também acordava e se vestia e se transvestia de Clarice Lispector? Talvez daí é que a gente possa recolher aquela irritação que Clarice ficava quando ela ia numa agência do correio para pegar livros. Isso aconteceu mesmo, tá? Quando os livros dela foram traduzidos para o espanhol, ela foi aos correios buscar esses livros para ela ler, para verificar se o livro tinha sido mantido, a história tinha sido mantida. E o agente dos correios olhou para aquilo e falou assim: nossa, é a senhora que é a escritora, a senhora que é a Clarice Lispector? E ela ficou irritadinha. Ela não gostava de dar autógrafo, ela não gostava de tirar fotos, assim, por ser Clarice Lispector. Ela não gostava de dar entrevista. Vocês podem ver o grande mau humor que ela está na entrevista que ela cede à Rede Tupi, que é aquela famosa que tem no canal do YouTube. Ela está muito mal-humorada, ela está cansada, ela dá patada, ela não gostava, sinto. Não tem coisas que vocês não gostam e que vocês são obrigados a fazer? Por contrato, ela era obrigada a fazer algumas coisas, como noite de autógrafo, entrevista, mas ela detestava. Tá bem? Então, talvez exatamente por isso, porque de repente ela não podia ser a pessoa Clarice. Será que ela tinha que ser sempre a escritora Clarice Lispector? Tá bem? Então ela está falando isso. Ela se vestia. O que isso está relacionado ao vazio existencial? Vamos ler outro trecho para a gente entender melhor. Nunca pensara em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso. Um feto jogado na lata de lixo, embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Então, ela não diz assim, toda pessoa nasce marcado para ser algo. Não, pode ver que ela sempre vai dizer assim, ó, se constrói uma identidade. O Rodrigo está construindo a Macabeia. O Rodrigo é um cara que se mostra muitas vezes perdido. Você que está assistindo esse vídeo muitas vezes se encontra perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber se você está fazendo a coisa certa, se esforçando tanto para entrar num curso que você nem sabe se realmente é o que você quer. Ou por que você quer tanto. Tá bem? Então, ó, eu acordo e visto-me, né, disso que eu quero que os outros vejam que eu seja, mas o que eu realmente sou? Você pode fazer essa pergunta, Macabeia não fazia essa pergunta. Quem ela era? Tá bem? Porque ela achava que não tinha nem direito de ser alguém. E também não prestava atenção em si mesma, ela não sabia da sua existência. Ela era apenas, vamos dizer assim, um animal. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo mostrando essas marcas de animais dentro da obra, tá bem? Vamos esquecer que Clarice sempre amou os animais, né? Houve um incidente com ela fumou, esqueceu o cigarro, deixou o cigarro aceso, dormiu, a cama dela pegou fogo, inclusive ela tinha cicatriz no rosto e uma cicatriz também na mão. Tanto que ela fotografa só do lado diferente, né? Do lado que não foi agredido, não foi machucado. E dizem que depois que aconteceu esse incidente com ela, o cachorro dela passou a fumar, mas não é bem que ele passou a fumar. Ele via cigarro e ele pegava o cigarro na boca como uma forma de proteger a dona, né? Até lá no Rio de Janeiro, a estátua que tem de Clarice é do lado do cachorro dela, né? Eu acho muito legal isso, dela proteger e gostar de animais. E pode ver que os animais sempre estarão presentes, né? Tem muitos contos com galinha, nós temos lá o búfalo, né? Nós temos o crime do professor de matemática, né? Que ele tem que enterrar um cachorro. Então sempre tem animais, né? Tem o mistério do coelho pensante. Os contos de Clarice Lispector estão sempre recheados de animais. E vocês podem notar que a Macabeia também é praticamente colocada num patamar de animalidade. De vez em quando ela tem alguns lampejos de humanidade, né? Não estamos assim depreciando a figura de Macabeia, não estou falando isso, mas esse quase não pensar, esse quase não ter consciência de só viver comendo aquilo que é o mínimo,
pão com mortadela, de vez em quando um cachorro quente, como se fosse o resto do resto, né? Não é uma comidinha preparada para ela, ou por alguém que cuide dela, ou por ela própria, né? É uma coisa assim sem muita elaboração. Parece que ela só respira, parece que ela só dorme num lugar. Ela não tem uma vida de ambições, de anseios, de necessidades, como uma pessoa que realmente tem dignidade, né? Dá dó dela. Essa é a verdade. Outro trecho. Tenho, então, que falar simples para captar de sua delicadeza e vaga existência. Então, a existência dela é vaga, tanto que ela se mistura com tantas outras nordestinas, né? E isso caracteriza esse vazio existencial, porque ela não é alguém, ela é mais uma, colocada ali como mais uma no meio dessa multidão. Esse vazio existencial também ele é colocado no momento que ela conversa com o Olímpico, né? Então ele fala: por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente. E ela responde: desculpe, mas não acho que eu sou muito gente. Aí ele fala: mas todo mundo é gente, meu Deus. E ela responde: é que eu não me habituei. Cara, ela não se habituou a quê? A ser gente? Por isso que eu falo que ela é colocada nesse plano da animalidade, sabe? Porque ela não tem consciência de si. Isso é a marca desse vazio existencial dentro de A Hora da Estrela. E na própria dedicatória da obra, tem um momento em que se coloca assim, ó: e não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi, e vós também. Não se pode dar uma prova de existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar, acreditar chorando, né? Então, Clarice está nos falando algumas coisas aí nesse pequeno trecho. Ora, Deus existe? Para mim existe. Está aqui, está em todos os lugares, está na criação, está presente no momento em que somos solidários, em que somos compassivos, em que sabemos perdoar. Não está naqueles momentos em que somos intransigentes, em que nos fechamos, né? Não está em atitudes como de Olímpico, de desprezar as pessoas, de olhar para as pessoas como objeto, né? Então, para mim, Deus existe. Para outras pessoas, não existe, né? Ah, mas prova que Deus existe. Prova que você ama sua mãe. Não tem como provar que eu amo a minha mãe. Eu posso falar isso, eu posso demonstrar isso, né? A Clarice era convidada para participar de congressos de bruxaria. Ela achava muito engraçado, porque ela não tinha crença em nada relacionado a isso, mas ela ia. Por quê? Acreditar chorando. Quer dizer, você acredita se você quiser e pague por isso. Fique à vontade, né? Macabeia sequer tinha essa ideia, né? Acreditava no rádio relógio, como acreditava na Ave Maria, no Pai Nosso, mas sem saber a fundo no que ela estava acreditando. E a Clarice está dizendo isso. Você já viu um átomo? Não, mas você acredita que ele existe. Acredita chorando. Você não tem outro caminho. Acredite e pronto, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Me empolgo muito nessa parte, dessa questão do vazio existencial. E daqui a pouquinho a gente vai para outros tópicos nessa análise. O que falar, como usar a Hora da Estrela nas nossas dissertações. Um grande abraço da professora Suzana Luz para vocês, tá bom? Tchau, tchau!